Olá, pessoal. Aqui é Renata Cristina, né? Alguns aí já conhecem. Nós estamos aqui com esse canal no YouTube agora com a ideia, né, de se ajudar. Ajudar as mulheres, ajudar cada uma de nós com as nossas emoções, com as nossas atitudes, com algumas dicas, né, legais, porque nós precisamos nos ajudar, né? Todas as mulheres precisam aí se ajudar, já que a gente já passa por tantas coisas na vida, né? Então, esse é o nosso primeiro vídeo dessa série, desse canal. Eu já tenho um que fala de violência doméstica, né? Se você ainda não assistiu, tem como você assistir aí no canal. E para abrir aqui esse canal, eu coloquei algumas instruções, algumas dicas para a gente conversar um pouquinho sobre emoções, né? Que nós mulheres, nós já vivemos tantas coisas e às vezes a gente esquece que a gente tem algumas emoções e tenta esconder de todas as formas e aí acaba que a gente não consegue lidar muito bem ainda com as emoções. E eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Bom, no dicionário, emoção é uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser um sentimento ou um acontecimento. É a emoção que leva uma pessoa a reagir diante de um acontecimento. De acordo com a emoção vivida, podem acontecer reações físicas, como alteração na respiração, choro, vermelhidão, tremores. Então, na verdade, a emoção é uma sensação física e emocional que nós temos diante de algum estímulo. E esse estímulo, ele pode ser um sentimento, esse estímulo ele pode ser um acontecimento, esse estímulo pode ser uma lembrança. E através desse estímulo a gente tem essa sensação, que é uma sensação física, que o nosso corpo reage fisicamente a esse estímulo, e emocional, que é quando a gente chora, quando a gente fica vermelho, quando a gente tem palpitação no coração. Então, são reações físicas de um estímulo. Isso são as nossas emoções, né? E são as emoções que nos levam a reagir. São as emoções, quando nós conseguimos expressar as emoções, são as formas que a gente reage diante de alguns acontecimentos da nossa vida, do nosso dia a dia. Existe diferença entre emoção e sentimento. As emoções são reflexos naturais diante de um acontecimento. São uma resposta física ou química comandada pelo nosso cérebro. Já os sentimentos são uma consequência da emoção e são sentidos por cada pessoa de formas diferentes devido às suas experiências, à sua personalidade, à sua cultura, à criação. Então, vamos imaginar um estímulo qualquer e esse estímulo leva uma pessoa a chorar, leva outra pessoa a sorrir. Então, o que ela sente. Ela sentiu algo, ou tristeza, ou alegria, e ela reagiu. Como ela reagiu, seja com choro, seja com sorriso, como ela reagiu é como ela está expressando aquela emoção, né? Então, o sentimento é o que a gente sente, é a consequência da emoção. Nós temos vários tipos de emoções, mas basicamente nós temos a alegria, a tristeza, a raiva, o medo. Aí eu botei aí alguns personagens dessa animação que é muito interessante, que é Divertidamente. Quem puder assistir, assista. É muito legal. E mostra os tipos de emoções e mostra que nós precisamos de todas elas. Faz parte da gente todas essas emoções e nós precisamos de todas elas. Então não tem como a gente reprimir uma emoção e não querer sentir, por exemplo, a tristeza. Não quero sentir tristeza. Algo em você vai faltar. Porque tem momentos que a gente precisa da tristeza, porque a tristeza, junto com uma outra emoção, vai talvez evitar que você
passe por um perigo, por algo assim. Então, nós precisamos de nossas emoções e nós precisamos usá-las, expressar, pôr para fora todas essas emoções que nós temos. Saber administrar as emoções é importante para viver, né? Melhor, ser uma pessoa emocionalmente saudável. Essa administração do que é vivido, esse sentido, é chamado pela psicologia de inteligência emocional. Como você vai administrar o que você está sentindo. E é exatamente o que eu quero trazer para a gente aqui nesse vídeo. Que nós precisamos de verdade saber administrar as nossas emoções. Eu não posso reprimir, como em alguns momentos eu também não posso só agir pela emoção. Então nós precisamos ter um controle, uma administração dessas emoções, porque é importante para a gente ter uma vida saudável, uma vida emocionalmente saudável, ter esse equilíbrio dessas emoções. E aí a gente fala um pouquinho sobre Deus e as emoções, né? Deus, foi Ele que nos criou, tá? Ele tem emoções, Ele demonstra essas emoções nas Escrituras, a Bíblia nos fala, nos mostra em várias referências, aqui tem alguma delas, depois você pode ir lá e conferir na Bíblia. E Deus, ele tem emoções e ele expressa essas emoções nas páginas da palavra dele. Em alguns momentos, como em Números, Deus teve ira, Deus tem ciúmes de nós, Deus nos ama, são sentimentos. Então, Deus expressa sentimentos e nós fomos feitos à semelhança de Deus. Então, nós temos esses sentimentos também e nós precisamos, esses sentimentos e essas emoções, e nós precisamos de certa forma, expressar isso com um certo equilíbrio, né? Eu costumo sempre dizer que evangelho é equilíbrio. Evangelho é equilíbrio. Então, muitas das vezes, nós passamos por situações muito difíceis porque nós não entendemos essa questão do equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio. Não é ser triste demais, não é ser alegre demais. Não, tudo é equilíbrio. A vida precisa de equilíbrio, senão a gente acaba chegando a extremos e esses extremos não são saudáveis para nós. Jesus não reprimiu também as suas emoções, né? Também no Novo Testamento mostra várias vezes Jesus expressando as suas emoções. Jesus chorou em João 11, ele teve medo em Marcos 14, um medo tão grande, pavor, que estourou as finíssimas vasos sanguíneos que tem próximos da pele e se misturou com suor, e aí diz a palavra que ele suou sangue, exatamente por isso. É uma sensação de muito medo e muito pavor. É um sentimento, é uma emoção. Ele teve tristeza em alguns momentos. Então, a palavra do Senhor nos mostra, o Espírito Santo tem ciúme de nós. Então, se Deus tem emoções e expressa essas emoções, por que nós vamos reprimir as nossas emoções? Talvez com medo de ser rejeitado, talvez com medo de que o próprio Deus não nos aceite. Não, não é assim. Ele nos fez com uma capacidade de ter emoções e Ele quer que a gente expresse essas emoções e não fique reprimindo as emoções. Jó, em um dos seus momentos, ele disse: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará os seus renovos. Muitas das vezes, nós passamos por situações na nossa vida e a gente, por não expressar as emoções como elas precisam ser expressas, nós nos sentimos como uma árvore cortada. E toda mulher, ela precisa entender que Deus, ele entende quando você está com raiva. Deus entende quando você está triste. Deus entende quando você está irado. A gente não pode pecar, a gente tem que evitar o pecado. Mas nós podemos expressar as nossas emoções, porque quando a gente reprime essas emoções, isso nos impossibilita de viver o que Deus tem para nós. E faz com que a gente se sinta como essa árvore, porque a gente fica guardando aquelas emoções,
a gente fica guardando aquela raivinha, a gente fica guardando aquela ira, a gente fica guardando aquele choro que não consegue pôr para fora. A gente fica guardando essas emoções. E existem mulheres que até as alegrias elas têm que guardar porque elas não podem expressar. Então, isso vai fazendo com que a gente se sinta como uma árvore cortada. Isso vai fazendo com que a gente se sinta sem vida, porque a gente não consegue expressar as emoções. Então, e aí a gente se sente exatamente assim, como uma árvore que foi cortada, o seu tronco jogado no chão e envelheceu e aí perde-se a vida. Mas a palavra do Senhor, ela nos diz que ao cheiro das águas brotará. Então, que eu quero trazer para você através desse vídeo, que você possa entender que você é uma mulher, você tem emoções, Deus entende as suas emoções, Deus te fez e Ele entende quando você está triste, quando você está alegre, quando você está com raiva, quando você está irado, quando você precisa chorar. Não fica reprimindo essa emoção. Não fica guardando isso dentro de você, porque isso não te faz bem. Você precisa pôr isso para fora, você precisa administrar isso que está acontecendo. Porque quando você fica reprimindo, você vai se matando por dentro. Então que você possa entender que Deus, Ele entende você. E ainda tem esperança para você conseguir sair dessa situação. Porque ao cheiro das águas brotará. E essas águas não são águas comuns, são águas que jorram do trono de Deus e que vêm ao nosso encontro neste dia que você está vendo este vídeo. E que você possa se sentir exatamente assim, florescendo em meio à sequidão, em meio ao momento que você se sentiu cortado. Porque à sua volta, ainda que você ache que está na sequidão, à sua volta hoje tem rios de água para que você possa liberar, para que você possa viver. Porque o Evangelho nos diz que nós somos chamados, que Deus nos chamou para viver em liberdade. Só que quando a gente reprime as emoções, nós mesmos ficamos cativas dessas emoções. Nós ficamos cativos desses sentimentos presos em nós. Mas nós fomos chamados para viver a liberdade de poder chorar, a liberdade de poder gritar, a liberdade de poder dizer: Deus, não estou aguentando, Deus, está difícil, porque Ele entende você, Ele sabe o que você está sentindo. Então, em torno, à sua volta, tem águas nesse dia. E essas águas, elas vão te fazer reviver, se você quiser. Que você possa entender que às vezes a sua visão, você tá vendo que você tá seca, que não tem vida, que não tem solução, que não tem saída, mas a visão de Deus para sua vida é que você vai crescer, que você vai reverdejar, que você vai reflorescer, mas isso depende de você, depende de que você entenda que mesmo que você tenha sido arrancado, que mesmo que você tenha sido cortado, você foi chamado para viver em liberdade. Liberdade das suas emoções, liberdade de tudo aquilo que Deus tem para sua vida. Aqui quem fala é a irmã Renata Cristina. Aqui está o dia do lançamento do meu livro Sobrevivi, que conta a história de uma mulher que tomou decisões erradas, pagou as consequências, mas o Espírito Santo nos mostra que nós podemos viver depois da consequência, que nós podemos ser curadas, mesmo diante do deserto, porque o deserto ele tá ali muitas das vezes para acabar com a gente. Mas com Deus, com o Espírito Santo, com Jesus, nós conseguimos nos alimentar no deserto. Nós conseguimos florescer no deserto. E que você possa entender isso.
e liberar todas as suas emoções. Converse com Deus. Eu sempre digo que o Espírito Santo, ele é nosso amigo. E não é qualquer amigo. Ele é um amigo íntimo. Amigo íntimo entra na sua casa, amigo íntimo senta no teu sofá. Amigo íntimo entra no teu quarto, abre sua geladeira, porque é íntimo. E o Espírito Santo, ele é teu amigo íntimo. E ele quer entrar na tua casa hoje. Ele quer entrar no teu coração, ele quer entrar na tua vida, ele quer conhecer todos os seus segredos. Renata, mas Deus já sabe tudo que eu tô passando. Mas ele quer que você fale. Ele quer que você coloque isso para fora, que você externe isso. Porque quando você estiver falando com ele, quando você estiver colocando isso para fora, Deus, aconteceu isso, eu fiquei chateada. Aconteceu isso, me entristeceu. Você está tirando esse lixo de dentro de você. Não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha de chegar para Deus e dizer, Deus, estou triste. Porque às vezes a gente está triste, está passando por algumas situações difíceis e a gente olha outras situações e diz, eu não tenho motivo para isso. Eu não tenho motivo para estar triste, eu não tenho motivo para estar dessa forma. Deus tem me abençoado em outras áreas da minha vida. E aí a gente reprime aquilo. Mas não precisa ter vergonha de Deus. Conte para o Espírito Santo que de verdade está dentro do teu coração nesse dia, para que você possa sobreviver a tudo isso que você está enfrentando. Que você possa reviver a sua vida a partir de hoje. Aqui quem fala é a irmã Renata Cristina, vivendo o impossível e escalando fortalezas. Seja abençoado, seja abençoada